Vamos agora, o VAR. Para quem não acompanhou, a CBF liberou já no início da madrugada, de maneira até bem rápida, com velocidade, o áudio do VAR da senhora Daiane Muniz, que estava no VAR, com o árbitro Marcelo de Lima Henrique. Ouçam o que disse a cabine do VAR nesse lance crucial, decisivo, aos 20 minutos do primeiro tempo, que tirou o Jonathan Jesus do jogo e deixou o Cruzeiro com um a menos. Escuta aí. Está de frente pela câmera 4. Isso. É amarelo, não é vermelho. Foi fora da área, foi fora da área. Fala pra ele que foi fora da área. Perfeito. Peito, depois pé. Agora nós vamos checar para o lance fora da área, com disputa, é cartão vermelho, é regra. Se fosse pênalti, era amarelo. Seguiu. Esse é o lançamento? Perfeito. Todo controle do tempo, Marcelo. Marcelo, cartão vermelho muito bem aplicado, confirmado com a PP Limpo. Obrigado, cartão vermelho bem aplicado, confirmado. Douglas não tem impedimento, pode sair. Bom, lance perfeito, lance correto. O Nath Fiuza e Alexandre Simões, eu preciso até estender o debate com vocês com a seguinte informação. Houve uma orientação antes do início do campeonato para que diminuíssem as intervenções do VAR nas partidas do Campeonato Brasileiro. O que eu até acho válido, né? Porque nós vimos ano passado muita gente apitando o jogo da cabine do VAR. E aí parece que levaram isso de maneira, como quase tudo aqui, né? Fora do costume. Poxa vida, é um lance tão claro, pelo menos na minha visão. Ah, mas tem um empurrão do Jonathan, a mão do Jonathan nas costas. Vamos colocar, por favor, na tela do YouTube os melhores momentos. E aí a Nath Fiuza e o Alexandre Simões vão poder debater com mais profundidade o jogo do Cruzeiro, que obviamente fica muito prejudicado após a expulsão. Mas ouvindo o áudio, lance perfeito, Marcelo, lance perfeito. Poxa vida, é tão claro. E, ô Simões e Nath, pra mim, quando a gente escuta o áudio e vê as imagens da cabine do VAR, eles estão vendo tudo em câmera lenta. Em câmera lenta, tudo é falta, tudo é pênalti, sabe? Todo lance vai ser... Não dá. Eu repito, os pênaltis marcados para o Palmeiras são vergonhosos, mas você vê em câmera lenta, ali ó, há um contato, tem um contato, não tem contato com força suficiente para derrubar o Wesley cai, ele se desequilibra, porque no giro que ele faz para tentar dominar a bola, naturalmente ele se desequilibrou. Na velocidade e no giro. Aí o gol do Cruzeiro. Também essa lateral esquerda do Cruzeiro ontem. Ô Simões, concorda? O lance foi... Ó o gol, ó o drible que o Gamarra toma, gente. Nossa senhora, o drible que o Gamarra... Tá no YouTube, viu? O terceiro gol do Inter. Ó, olha que facilidade do Borré para driblar o Gamarra. Ô Alexandre Simões, primeiro você... Concorda ou você acha que a expulsão foi justa? Sua análise de Inter 3, Cruzeiro 0. Ô Thiago, eu não consegui ver a falta do Jonathan Jesus. A dúvida que eu tenho é em relação a um pé esquerdo do Kaique. Se o pé esquerdo do Kaique atrapalha o Wesley. Mas se o pé esquerdo do Kaique atrapalha o Wesley, não era lance para expulsão, tá? Porque tinha o Jonathan Jesus. Eu acho que não foi nada. Eu acho que o Marcelo de Lima Henrique se perdeu na interpretação do lance e o VAR não acudiu. Aliás, é o papel do VAR, né? Principalmente no lance tão decisivo. Acaba que compromete o jogo totalmente, né? Com 20 minutos de jogo, você ter um jogador expulso, ainda mais numa partida contra um adversário de um nível tão alto como o Internacional, mas há um outro lado também que a gente não pode deixar de destacar, tá? Eu acho que o Leonardo Jardim mais uma vez não foi bem, Thiago. Porque a partir do momento que você tem um jogador a menos e aí a coisa aconteceu, ele tinha que agir. E na minha visão ele agiu mal. Eu acho que assim, o Cruzeiro tem dois jogadores no ataque que tem muita qualidade, Dudu e Gabigol. Mas são os dois que menos recompõem. Então tinha que ter saído ou um ou outro para entrar o zagueiro, né? E aí o zagueiro que ainda é o Gamarra, né? Então eu continuo com o meu desafio, tá? Se a base do Cruzeiro tiver zagueiros piores do que o Gamarra, eu acho que devia fechar. Eu acho que a base do Cruzeiro deveria acabar. Se os zagueiros, se o Bruno, se o Janderson, se esses meninos são piores do que o Gamarra, o Pedrão que tá lá no Avaí, né? Se eles são piores do que o Gamarra, acaba. Não faz mais sentido ter.
né? Não faz mais sentido ter. Aliás, eu queria saber o que o Gamarra vem fazer no Cruzeiro. Um cara que nem reserva era no Atlético do Paraná, trocado pelo Tevez, que é uma promessa. Ele não joga no Atlético do Paraná. Gente, uma coisa completamente diferente. Eu queria saber o que o Gamarra veio fazer no Cruzeiro. Agora, ele jogar é o que me surpreende mais ainda, Thiago. Ô, Nath Fiuza, te acompanhava ontem após o jogo, você fez uma análise semelhante ao que disse o Simões a respeito do Gamarra, mas... E o Pedro Lourenço, tá? Até pra fazer justiça, ele falou, não só reclamou da arbitragem, falou, olha, tô sim preocupado com a temporada do Cruzeiro. O time do Cruzeiro não dá liga. É incrível como não, troca treinador, entra um, sai outro, que já é um erro também, né? De gestão e de análise. Mas não consegue encaixar o Cruzeiro nem com o Jardim, nem com o Diniz. Vou te falar, viu, Nath? Que início preocupante do Cruzeiro no Brasileirão. Pois é, Thiago, e olha só, a gente não precisa dizer aqui, né, que o Cruzeiro perdeu só por causa da expulsão. A expulsão condiciona muito. O Cruzeiro tinha inclusive conseguido fazer um gol, né, que foi anulado ali aos 7 minutos com o Eduardo. Era uma partida que até o momento da expulsão o Internacional era superior, já tinha pressionado mais, sufocava mais o Cruzeiro no campo ofensivo, mas era um Cruzeiro que competia, então talvez perdesse, mas não perdesse exatamente da forma como aconteceu, e sem tirar aqui em nenhum momento o mérito do Internacional, porque a gente já viu também outras equipes jogarem com um atleta a mais no campo e não conseguirem impor o seu futebol, não conseguirem ser superiores, e o Internacional foi lá e fez o que tinha que fazer, né? Impôs o favoritismo que ele já tinha antes da bola rolar, com um homem a mais, massacrou o Cruzeiro, passou por cima. A verdade é essa. E o Inter não precisava necessariamente de ter um homem a mais para vencer o Cruzeiro, porque é uma equipe melhor neste momento, mais entrosada, mais encorpada, mais equilibrada e melhor treinada, porque o trabalho do Roger Machado é muito bom e é um trabalho mais longevo do que o do Leonardo Jardim. O Roger tá aí desde o final da última temporada. Mas a gente precisa ser justo também que a forma como o Jonathan Jesus é expulso mexeu demais com o Cruzeiro, não só na parte tática, porque bagunçou a estratégia do Leonardo Jardim, mas também na parte mental, porque era muito claro assistindo o jogo que os minutos ali subsequentes à expulsão, o Cruzeiro estava completamente desconcentrado e perdido dentro do campo. O time toma 2 gols em 16 minutos, né? A expulsão é aos 20, aos 36 o Cruzeiro já perdia de 2-0. E aqueles 16 minutos era um time completamente apático, porque os jogadores ficaram muito presos àquilo que estava acontecendo, aquele erro da arbitragem, né? Aquela interferência mal feita do VAR, ou a não interferência, né? A omissão que veio da cabine do VAR. Então, assim, pra mim, repito o que disse ontem na transmissão, é um erro grotesco, um erro terrível, né? Se existe uma falta, pra mim não existe a falta, mas se existe a falta, ela é cometida pelo Kaique, no lance que o Simões citou, né? Que há um toque ali no pé do Wesley. Pra mim, ele já está desequilibrado, ele já não conseguiria fazer o gol. Se há o toque do Kaique, o Jonatas estaria na cobertura, então não seria um lance pra vermelho, mas o mínimo que a Daiane Muniz no VAR deveria ter feito era falar, olha, você está enxergando algo aí, realmente é um lance confuso, mas não é o Jonathan Jesus. E aí tem uma parte do áudio do VAR que o áudio é um pouco mais extenso, né, Thiago? E tem uma parte que ele fala assim, por atingir a perna. O lance de contato da perna do Jonathan Jesus com a perna do Wesley é absolutamente normal. E aí eu quero trazer aqui que antes do jogo começar, no papo ali com os capitães, na hora que tá tirando a moedinha, o Marcelo de Lima Henrique falou assim, isso aqui é um esporte de contato, hein? Não é igreja, não é futebol. Não é igreja, é futebol. E aí ele considera aquele lance ali da perna do Jonathan Jesus com a perna do Wesley suficiente para uma expulsão. Então, assim, é tudo muito controverso. É muita falta de critério. E aí, para fechar, o que você falava, essa orientação que veio pro VAR para meio que sempre corroborar com a decisão de dentro do campo, como se o VAR tivesse ali sempre para validar e não para corrigir um erro que existe, vai acabar com o nosso campeonato. Antes era o VAR intruso. Tudo o VAR tinha que se intrometer. Nada podia ser da forma como acontecia dentro do campo. Sempre o VAR tinha que ter um porém. Agora é o VAR omisso. O VAR olha o lance e não sabe interpretar. Não é só achar se teve o contato. É interpretar se o contato é faltoso. E a nossa arbitragem não consegue fazer isso, Thiago. Tem que achar um meio termo aí nesse VAR, porque não dá pra deixar correr da maneira que tá. Marcou no campo, se lasque. Não dá.